Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Máquina Literária. Eu sou a professora Daphne Rosa e nesse vídeo a gente vai fazer uma leitura e uma análise bem profunda do conto A Cartomante, do ilustríssimo Machado de Assis. O Machado foi um dos principais escritores da literatura brasileira. Ele viveu e escreveu lá no século XIX. Ele publicou vários contos, várias histórias, vários romances, várias histórias, inclusive é o nome dessa compilação de contos escritos pelo Machado. Foi publicada no ano de 1896 e A Cartomante faz parte desse livro, Várias Histórias. Senta de uma maneira confortável, separa um tempo, te concentra que agora a aula vai ser longa, mas vai valer muito a pena, beleza? Então tá, o conto já abre com uma frase que é uma intertextualidade que a gente tem aqui, e o Machado de Assis era um grande leitor de Shakespeare. E essa primeira frase do conto, né, é uma frase do conto não, é uma frase da tragédia de Hamlet, o príncipe da Dinamarca. E começa assim: Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Bom, isso aqui para nós é um detalhe bem importante, né? Que quer dizer praticamente o quê, né? Que, enfim, tem tantas coisas que a gente desconhece na nossa filosofia mesmo, ou na nossa forma de pensar, na nossa cultura, que, enfim, onde estão essas coisas? Não sabemos, mas há mais coisas no céu e na terra do que a gente pode conhecer. E aí, a partir da interpretação dessa frase, né, o Machado construiu toda essa narrativa, e aqui a gente vai ter basicamente um jogo entre a realidade e a ilusão. Eu vou pressupor que vocês já leram esse conto, e aqui a gente vai fazer uma análise profunda com vários spoilers, certo? Então, tá, a gente tem o início, então, da história mesmo, que o narrador vai contar pra gente. Vamos agora, assim, tirar a ideia do Machado de Assis como narrador, como, né, aquele que nos conta a história, e vamos considerar um narrador aqui, certo? E a gente vai ver que esse narrador é um narrador em terceira pessoa, ele é onisciente, né? Onisciente, ou seja, ele sabe tudo que acontece, ele conhece os personagens no sentido da percepção psicológica desses personagens, né? Ou seja, o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, esse narrador conhece. Ele tá em todos os lugares, em todas as épocas, né? Então ele viaja no tempo, ele viaja no espaço, ele conhece tudo. Esse é o narrador em terceira pessoa onisciente, certo? Então essa era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869. Quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que ela fazia, né, ela dizia essa frase por outras palavras. E aí, mais adiante, o narrador, né, vai nos dizer exatamente as palavras que a Rita utilizou para dizer isso que o Hamlet diz mesmo para Horácio lá na tragédia de Shakespeare. O que a gente tem? Já de cara, o nome de dois personagens, que vão ser aqui os personagens principais dessa trama, né? Eu diria até que, mais do que a Rita, o Camilo é um personagem muito significativo aqui nessa trama. E eu marquei aqui em verdinho, a gente tem esse detalhe aqui, né? Sexta-feira de novembro de 1869. Quando Machado de Assis utiliza datas, né, e lugares, nomes de lugares, é para passar para a gente uma sensação de verossimilhança, ou seja, isso aconteceu de verdade, num dia determinado, numa época determinada, em um lugar determinado, com nomes de ruas conhecidas, como a gente vai ver mais adiante, e o tempo também determinado, né? Essa história acontece pontualmente no tempo, então isso gera uma certa verossimilhança, com a intenção de fazer com que o leitor se envolva ainda mais com essa narrativa. Tá? Ok, aí a Rita foi numa cartomante e o Camilo ria da Rita, né?
Daí a gente vai entender por que ele dava risada, mas a gente já pode mais ou menos pressupor, né? Se ele tá dando risada dela ter ido na cartomante, provavelmente é porque ele não acredita nessas coisas, né? E ela responde pra ele, ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada. Bom, a gente já faz uma separação aqui, né, de que os homens não acreditam em nada, logo eles não acreditam em superstições, não são místicos, assim, supersticiosos, não acreditam em nada além daquilo que eles veem, né? E mulheres, ao contrário, acreditariam. Pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me, a senhora gosta de uma pessoa. Bom, isso daqui, gente, vamos considerar que uma cartomante, mais adiante o narrador nos dá características dessa cartomante aqui como personagem dessa história, mas uma cartomante ela vai atender casos, muitos casos ao longo de uma vida inteira, né? E a gente pode entender que ao longo de tanto tempo a cartomante tem experiência. Então as pessoas procuram uma cartomante, digamos assim, né? Na maioria das vezes tem caso de amor envolvido. Então a cartomante saber que essa senhora gosta de uma pessoa é uma coisa óbvia, né? É um pressuposto básico de uma consulta numa cartomante. Então ela continua, né? Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Então isso também é uma obviedade, ou seja, a cartomante ela já tem experiência, ela vai observando as pessoas que ela está atendendo, os gestos, as coisas que as pessoas vão dizendo. Tem gente que, de certo, assim, chega já contando tudo. E aí ela diz, não, então a senhorita tem medo de que ele lhe esqueça, mas não é verdade, ele não esqueceu, não vai esquecer e tal. E o Camilo brinca com ela, né, errou, ou seja, eu vou te esquecer, e isso deixa a Rita muito irritada e chateada, né. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Isso dá pro leitor uma interpretação de que tá acontecendo alguma coisa entre esses dois já há algum tempo, né? Então tem história pro passado. Então a gente vai viver uma série de analepses aqui. A gente vai ver prolepses também. Então assim, analepses são os flashbacks quando o narrador volta pro passado para retomar coisas que aconteceram. Então isso é um recurso linguístico assim para gerar curiosidade no leitor, que é uma coisa que é uma premissa da escrita do Machado de Assis, tá? E aí ele continua. A melhor cartomante era ele mesmo. Então, ele dizendo pra ela assim, olha, eu gosto muito de ti mesmo, não vou te esquecer, e na dúvida, quando tu estiver te sentindo assim, na dúvida, me consulte a mim, Camilo, eu sou a melhor cartomante, né? E nesse momento, ele fala isso, né? O Camilo fala isso com muita segurança das verdades e das certezas que ele tem sobre os dois, né? Porém, ao longo da narrativa, mais pro final da narrativa, ele vai se desdizer, ele vai se desmentir, digamos assim, né? Ele vai, a gente vai conseguir fazer uma outra interpretação dessa frase e vamos ver em quem realmente o Camilo acredita ou em que o Camilo realmente acredita. Depois, repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo depois. Bom, então aqui a gente já tem o nome da terceira personagem, ou né, o nome da terceira personagem, ou sei lá, o terceiro nome que nos é dado, já que a cartomante não é nomeada, mas a cartomante, digamos, foi a terceira personagem apresentada, e o quarto personagem é o Vilela, que a gente já sabe a essa altura, né, se tu leu o conto, o Vilela é o esposo da Rita. Tá? E aí a gente já começa a entender aqui que tá rolando uma traição, né? A Rita e o Camilo são amantes e eles estão tentando esconder esse romance de Vilela, né? Vilela podia sabê-lo e depois, então assim, esse subentendido marcado pelas reticências, né? Isso também faz parte do jogo da verdade e da ilusão, supondo pensamentos e tudo mais, tá? Na mesma conversa ali, né, depois o Camilo pergunta onde é essa casa
E aí a gente tem aqui de novo aquele recurso que o Machado utiliza, né, para dar a verossimilhança, colocando os nomes de ruas reais lá do Rio de Janeiro, que é o cenário da maioria dos contos do Machado de Assis, a maioria das histórias, né? E não passava ninguém nessa ocasião. Eu acho isso aqui uma ingenuidade muito grande da Rita. Como que ela pode ter certeza que não passava ninguém naquela ocasião em que ela entrou na casa da cartomante, né? Como que ela pode ter certeza disso? E a gente vai perceber que a Rita também é descrita pelo narrador como uma mulher um pouco assim, ingênua, certo? E o Camilo não passa muito longe dessa caracterização também, né? E ele pergunta, tu crês deveras nessas coisas? Ou seja, eles são tão inexperientes que ele nem questiona ela sobre ela estar indo numa cartomante que fica perto da casa deles, enfim, é um lugar perto do local onde eles se encontram. Ele não questiona isso. Ele apenas repreende ela por estar indo numa cartomante, né? E foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, né, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Olha então como ela dá a interpretação dela para a frase de Hamlet. Existe muita coisa misteriosa e verdadeira. Ou seja, misterioso, como se fosse alguma coisa do misticismo, algumas crenças populares, né, digamos assim, mas que são verdadeiras, né? Só que ainda assim a gente não tem nenhum fundamento científico em relação a essas coisas misteriosas. E é bom lembrar que lá no século XIX, a teoria de Darwin, o positivismo, tinha uma série de estudos científicos nascendo, né, surgindo naquela época, reforçando a ideia do cientificismo na pesquisa, no descobrimento da origem das espécies, da evolução do ser humano, enfim. E o Machado de Assis era um homem completamente cético, ele não acreditava em superstições, em misticismos, tanto que ele se afeiçoou muito a uma estética literária que fosse absolutamente realista, né? Então essa era uma visão de mundo do Machado de Assis. E claro, ele vai utilizar isso justamente para criar os seus contos, né? A gente tem uma impressão aqui de discurso indireto livre, que seria o momento em que o narrador cola na cabeça do personagem e a gente não tem mais a distinção de quem está falando, se é o narrador ou é o personagem. Se ele não acreditava, paciência, né? Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Parece que é um pensamento da própria Rita, né? E ela estava muito satisfeita com isso. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Então aqui alguns detalhes, tá? O narrador aqui falando em primeira pessoa. Provavelmente ele está se dirigindo ao leitor. Então ele tá como se ele estivesse se dirigindo para o leitor e ao mesmo tempo olhando para aquela memória, para aquela lembrança do passado. E a gente não sabe como o narrador fica sabendo dessa história, mas ele conta ela para nós. E ele estava lá observando Camilo. Ele estava lá naquele momento em que ele conversa com a Rita, tudo que o Camilo faz, onde o Camilo vai, o narrador tá junto. E agora ele diz, né, cuida do que ele ia falar. Tava observando que o Camilo ia dizer alguma coisa, mas ele reprimiu-se e não queria arrancar as ilusões da Rita. Então, aí vem uma explicação, né? Ele já foi supersticioso, numa época em que a mãe incutiu muita coisa nele, muita superstição nele, tanto que o narrador coloca para nós que era uma vegetação parasita, todas essas crenças supersticiosas, né? E a mãe dele teria colocado nele também todas as questões da religião e tudo mais. E aí ele começou a duvidar de muita coisa, né? E como ele já não acreditava, ele via que a Rita estava muito feliz, ele decidiu, assim, não
arrancar essas ilusões, mas o próprio narrador já joga pra gente que ela estava se iludindo. O narrador está nos dando pistas, né? E aqui Camilo não acreditava em absolutamente nada. Não podia dizer por que não acreditava, ele não possuía um só argumento, ele simplesmente negava tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade, ele simplesmente, né, se contentava em levantar os ombros, e simples assim. Não crendo em nada, ele não queria acreditar em fé nenhuma, ele queria apenas viver o tempo presente e os desejos dele, né? Então ele não tinha a necessidade nenhuma de acreditar em absolutamente nada além daquilo que ele via e que ele desejava viver nesse momento da vida dele. Então separaram-se contentes, ele ainda mais contente do que a Rita, né? Porque a Rita estava certa de ser amada e o Camilo não só estava certo de ser amado, mas ele via a Rita estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes. E por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na Rua Antiga dos Barbonos, mais uma vez esse recurso metalinguístico aqui, para se referir aos lugares, enfim, onde morava uma comprovinciana de Rita. Gente, isso aqui para mim é um detalhe importantíssimo, certo? O Machado ele vai fazendo, ele tem uma intenção de construir quase como trilhas de decifração das coisas, assim, dos acontecimentos. Então é como se nós leitores nos tornássemos detetives, assim, sabe? E a gente vai buscar a verdade. Então também a gente pode, sabe, ser embalado pelas ilusões que o conto está construindo, mas o narrador ele não nos deixa sem as pistas. Então ele vai colocando pra gente as possibilidades. E, enfim, é um conto aberto. Eu acho que daí que o Machado de Assis acaba sendo genial, né? E nesse caso aqui a gente tem, pode dizer aí, uma suspeita, tá? Ou seja, na mesma rua onde eles se encontravam, na casa onde eles se encontravam, morava uma comprovinciana de Rita, ou seja, uma pessoa, uma mulher que viveu na mesma província que a Rita, ou seja, eles já não estavam mais na mesma província, não estavam na mesma cidade das origens, onde elas se conheciam, e elas agora moravam na mesma rua. Então, aí a gente vai juntando assim, nossa, como a Rita realmente era uma mulher ingênua, porque ela se encontrava numa casa perto da cartomante, ou seja, ou melhor, ela frequentava a cartomante, que ficava perto da casa onde ela se encontrava com o amante. Na rua onde ela se encontrava com o amante, morava uma mulher que conhecia ela, sabe? Bom, Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura. Então a aventura a gente já sabe que é entre o Camilo e a Rita, e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Agora o narrador usa esse recurso metalinguístico e chama a gente, né, nos chama os leitores a acompanhar esse flashback. Então aqui a gente já sabe também que o tempo dessa narrativa não é cronológico, é um tempo psicológico. Acho que tem 2 fatores aqui, né? As memórias desse narrador, que vai se lembrando dos detalhes de como eles se sentiram, por onde eles andaram, onde que aconteceu, né? E também esse tempo relacionado aos personagens, o que eles faziam, como eles se comportavam, o que eles sentiam. Uma narrativa lenta com um tempo psicológico, certo? Bom, detalhe importantíssimo, os 2 eram amigos de infância, mas qual é a diferença entre o Vilela e o Camilo? O Vilela era um cara centrado, ele seguiu a carreira de magistrado. Já o Camilo, o pai queria que ele fosse médico, então ele desistiu dessa vontade do pai, ele não queria ser médico, ele preferia não ser nada, então ele era um bom vivan, assim, ele não queria trabalhar, ele só queria gastar o dinheiro dele com festa, prazeres, uma vida, né? Isso eu tô deduzindo, certo? Isso aqui não diz, mas eu deduzo que Camilo seja a representação de um burguês, né, fútil, daquela época, que era o perfil de burguês que o Machado de Assis criticava. Um filho super mimado, porque foi a mãe que arranjou um trabalho para ele, dentro, né, como no funcionalismo público, né? Então,
Ele poderia ter se esforçado na faculdade de medicina, poderia hoje, né, na sua vida ser médico e tudo mais, mas ele não estava muito se importando com absolutamente nada, né? E aí, no princípio de 1869, o Vilela voltou da província, onde ele se casara com uma dama formosa e tonta. Esse tonta aqui, o narrador já marca pra gente uma característica psicológica fortíssima da Rita. É tonta, ingênua, não entende das coisas. E muito bonita, ou seja, formosa, sedutora. Vilela abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-la. E aí é que ele conheceu a Rita, que já no primeiro momento, né, se apresenta e acaba se aproximando muito do Camilo, né? Não imagina como meu marido é seu amigo, falava sempre do Senhor, como se ela já quase fosse íntima do Camilo, porque o marido falava do Camilo com muita frequência. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras, eram amigos de verdade. Depois o Camilo confessa para si mesmo que a Rita é muito bonita, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. É como se fosse uma mulher curiosa. Enfim, ela era um pouquinho mais velha, mas aí que tá, né? As aparências enganam, né? Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Ingênuo. Ele não aparentava também ter a idade que ele tinha. Era jovem, mas, assim, completamente inexperiente. Nem experiência e nem intuição. Então, o narrador já coloca para nós aqui, assim, ó. A Rita era uma moça formosa e tonta, e o Camilo era um sujeito sem experiência e nem intuição, porque nem para a superstição, para o misticismo, ele acreditava em nada, em nada, em nada. Enfim, uniram-se os três, né? Aqui a gente tem uma aliança, digamos assim, né? Uma aliança entre os três, só que a gente tem uma dupla aliança aqui, ou tripla, se a gente for considerar um triângulo amoroso, né, que também é um tema bem recorrente em Machado de Assis. A gente pode ter aqui um triângulo amoroso, a Rita tem um esposo e tem um amante, e o esposo e o amante são amigos ou se relacionam, se conhecem de alguma maneira, né? Então, esses dois homens nutrem uma relação de amizade antiga, e essa mulher se torna amante, né? Ela seduz esse amigo do esposo. Bom, é uma estrutura bem recorrente na narrativa machadiana. Bom, então, para te ajudar um pouco mais assim nos teus estudos, vamos colocar aqui do lado alguns tópicos que a gente já começou a desvendar aqui na narrativa machadiana, que é recorrente, né? Nos contos do Machado. Bom, então intertextualidade, como a gente já falou, né, relacionando lá ao Hamlet. Vamos falar aqui também um recurso metalinguístico, quando ele utiliza ali o nome das ruas, as datas e tudo mais. Vamos colocar aqui também, né, o triângulo amoroso, que com certeza a gente vai encontrar isso daqui em outras narrativas machadianas. Vamos colocar também o tempo psicológico, né? Tempo psicológico, e a gente também tem aqui uma narrativa não cronológica. Isso daqui, de repente, te ajuda a organizar aí os teus estudos, certo? Conveniência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Então o narrador nos conta que foi justamente o fato da morte da mãe de Camilo que acelerou, digamos assim, essa aproximação do Camilo e da Rita. E aí, nesse ponto que o narrador coloca, né, o Vilela cuidou do enterro e a Rita cuidou do coração. O narrador já coloca para nós que quem deu esse passo inicial para se aproximar do Camilo com segundas intenções foi a Rita. Então, a Rita, que também é uma mulher com mau caráter, né?
Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. E isso daqui já dá uma chave, uma virada de chave assim no pensamento de opa, se ele não ficou sabendo nunca, onde será que acabou esse homem? Como será que acaba essa história, né? Ele não sabe como se apaixonou. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela, era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites. Certo, até aí as coisas. Agora a ação da pessoa, ou seja, o narrador separa as coisas que eles faziam e as coisas, né? E como ela fazia, como ela agia. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, mas as mãos frias, as atitudes insólitas. Bom, isso daqui é um detalhe muito importante. Quando a gente pensa as mãos frias, né? Ou seja, frias aqui é uma forma de dizer que a Rita calculava as coisas, ela agia friamente, ela sabia o que ela estava fazendo para envolver o Camilo, né? E as atitudes insólitas, no sentido assim, ela fugia do padrão de uma, que nem o narrador disse assim, se comportava como uma amiga, mas ela fugia desse padrão de irmã, né? Ou seja, ela agia mais do que como uma irmã, ou melhor, ela não agia como uma irmã, ela estava agindo de uma maneira diferente. É isso que quer dizer essas atitudes insólitas, né? Ele fez aniversário e aí o Vilela deu para ele um presente, né? E a Rita deu apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis, né? Ela tá conseguindo essa conquista. E palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes ou pelo menos deleitosas. E aí aqui a gente pensa assim, né? O narrador sugere pra gente um conteúdo erótico nesse bilhete. Então, existe um erotismo nisso que está sendo dito, né, nesse bilhete, e uma promiscuidade, assim, total, né, uma preferência pelos prazeres da vida em detrimento da moral e da ética, em detrimento da amizade, né, ou seja, azar, o Camilo não tá nem aí, e a Rita também não, né, em detrimento do casamento, da honra. Então, são dois adúlteros, né. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde, ou seja, o Camilo se entregou, como se isso para ele fosse uma dificuldade enorme, né? Então, o narrador descreve a Rita, ele faz uma comparação, né? Ele compara a Rita a uma serpente, né? E a serpente foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ou seja, a Rita como uma mulher ardilosa, completamente adúltera nesse caso, né? E a comparação com a cobra é um animal frio, envolvente e venenoso. É isso que a Rita faz, é dessa maneira que a Rita se comporta. Ele ficou atordoado e subjugado. E durante algum tempo eles ainda ficavam envergonhados e com medo de serem descobertos, mas com o passar do tempo já não estavam nem aí, já, sabe assim, já não tinham mais escrúpulos mesmo, assim, né? Camilo completamente imoral, com más condutas, não tem princípios, nem valores éticos, nem valores humanos, né? Não tem interesse pelo conhecimento científico, ou seja, é um cara raso, é isso que eu entendo que esse narrador está querendo dizer pra gente, né? E aí, nesse caso, ele representa o burguês daquela época, pelo menos como o Machado de Assis enxergava, né? E o mais interessante é que durante esse tempo em que eles foram acomodando ali, né, os encontros e tudo mais, a confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Porém, né, eu acho que assim, essa mudança de um parágrafo, da última frase do parágrafo para a primeira frase do parágrafo seguinte, existe uma oposição muito grande. Então, a confiança e a estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima.
Sabe, aqui é como se a gente já tivesse uma pista desse narrador. Será mesmo que o Vilela não sabia das coisas? Enfim, a gente pode pensar várias coisas, né? Essa carta anônima, que o próprio Vilela poderia estar enviando essas cartas, né? Como uma intenção de repente ir torturando o amigo. Não sei se, né? Se enfim isso é possível. Pode ser também que aquela comprovinciana da Rita tivesse visto, no meu entendimento, essa comprovinciana conhecia a Rita e sabia que a Rita era casada com o Vilela, né? E, enfim, as coisas podem correr, né? E mais tarde no conto tem um episódio, tem uma carroça parada no meio da rua e tem muita gente na janela observando aquele acidente ali. Então, assim, é como se estivesse dizendo para nós, ao longo do texto, que qualquer pessoa poderia ter visto. E essa carta anônima chamava o Camilo de imoral e pérfido e dizia que a aventura era sabida de todos. E aí a gente já começa a levantar as nossas suspeitas aqui, né? Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Aí aqui também, começa aqui nesse parágrafo um pouco daquela bagunça, digamos assim, uma bagunça temporal, né, que toda narrativa às vezes tem. Então, o narrador começa a dizer para nós que o Camilo deixa de frequentar a casa do Vilela, então ele deixa de encontrar a Rita, tanto na casa deles, né, dela com o Vilela, e pelo que eu entendi, ele também já parou de encontrar a Rita também, né? O Vilela percebeu as ausências, e aí pensem bem, né? Nesse tempo, ele recebeu a carta anônima, e agora a gente começa a tentar colocar essa bagunça cronológica em ordem, né? Então, qual é a ordem correta dos fatos? Então, o Camilo recebe as cartas anônimas, vai se afastando da casa do Vilela, o Vilela percebe esse afastamento e daqui a pouco ele também já não vai mais encontrar a Rita. E aí que foi nesse tempo que a Rita, desconfiada e medrosa, né, correu a cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa, né, desse afastamento do Camilo. Então a gente retorna lá para o início do romance, então a gente tem aí uma analepse total. Mais algumas semanas se passaram e o Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, agora tão apaixonadas que não podiam ser a advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita que, por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo. A opinião aqui é atravessada aí pela superstição, pela ilusão, pela falta de experiência, pela ingenuidade, pela falta de entendimento das coisas. Então ela só pode dar opinião, e o Camilo também, porque eles não estão conseguindo enxergar a realidade, não estão conseguindo entender o que realmente está acontecendo. Nem por isso o Camilo ficou sossegado, ele tinha medo que esse anônimo fosse ter com o Vilela e a catástrofe viria então sem remédio. A Rita concordou que isso era possível, né? Que ela levaria os sobrescritos para comparar a letra. Então ela levou essas cartas para casa, o que na minha opinião é uma tremenda ingenuidade, mais uma vez. Lembrem, o narrador disse para nós, a Rita é uma mulher formosa e tonta. Então, se o próprio narrador diz é tonta, então pronto, ela está fazendo várias coisas, ela está tomando atitudes que são completamente sem pensar, sem entender, né? Nenhuma carta apareceu a mais, e aí ela leva as cartas para casa. Quem é que diz que o Vilela não pode encontrar as cartas? Quem diz para nós? Já passou tanto tempo que o Camilo não aparece, né? E aí de repente ele encontra uma dessas cartas. E aí, né, que tanto que durante um bom tempo, enquanto os dois amantes, né, traíam, se encontravam, o narrador diz para nós que a confiança do Vilela continuava a mesma.
E aí daqui a pouco a gente vê que Vilela começou a mostrar-se, mas daí a algum tempo, não foi tão de repente assim, né? Começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Então, de repente, ele pode ter descoberto essas cartas na própria casa dele, né? Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, em dizer para o Camilo, e eles deliberaram sobre isso, né? Bom, a opinião dela é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido, e pode ser até que ele ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou a denúncia. Mas valia cautelarem-se. E aí, bom, então eles se separaram, passaram algum tempo, de repente, sem se ver, né? E no dia seguinte, ele estava lá no trabalho e recebeu este bilhete de Vilela. Bom, ele recebeu um bilhete de Vilela que diz, né? Vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Bom, esse parágrafo aqui é muito importante para a narrativa, porque aqui começa a acontecer uma virada de chave dessa história. Só para pegar um pouquinho a questão do tempo psicológico, que a narrativa, a gente já falou, né? A narrativa não tem uma linearidade dos fatos, nem das lembranças do narrador sobre os fatos narrados. Tem como prioridade construir uma narrativa que oscila, digamos assim, entre dois planos, né? Uma história real, que é o adultério, e uma história possível, que a partir daqui a gente vai retomar a cartomante, e aí junto com a cartomante a gente tem a noção da adivinhação, da superstição, das possibilidades. E aí a gente tem essa marcação no tempo, né? Nem nesse parágrafo que a gente estava aqui, né? Daí a algum tempo. Isso daqui não é uma marcação clara no tempo. Já essa aqui é no dia seguinte. Então, isso daqui são exemplos linguísticos desse tempo psicológico, não linear, tá? E a partir daqui a narrativa vai ficando cada vez mais lenta, porque o narrador ele vai se deter agora no momento presente dos personagens, mais especificamente do Camilo. E aí é que eu acho que o Camilo é um personagem muito importante nessa narrativa, quase como, digamos, o protagonista. O narrador vai descrevendo e observando todo o corpo, toda a mente do Camilo que se passa e os sentimentos dele, né? Então essa lentidão da narrativa vai ter como objetivo causar uma certa expectativa no leitor, e além da expectativa vai se gerar aqui, né, uma tensão muito grande, que a gente está chegando perto do clímax desse conto, né? O objetivo vai me parecer que é retardar mesmo o desfecho da história. Tem essa questão do bilhete, né? A letra no bilhete, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Então, aqui o narrador ele já joga pra gente, é realidade ou ilusão, existe esse jogo. Vejam bem, fosse realidade ou ilusão, tá claro que a letra estava trêmula, mas é como se tivesse uma desconfiança da realidade. Não existe aqui uma desconfiança da incerteza, uma desconfiança da ilusão, mas existe a desconfiança daquilo que é certo. Imaginariamente, e que eu acho interessante, né? O narrador coloca, imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando-o para matá-lo. Repugnava-lhe a ideia de recuar. A ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima. Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. Gente, esse parágrafo aqui é genial. Porque o que está acontecendo dentro da imaginação, dentro da mente do Camilo, é o que está acontecendo praticamente assim, simultaneamente. Nesse momento em que o Camilo começa a imaginar que a Rita está sendo morta, que o Vilela está indignado, pegando bilhete para escrever e tudo mais,
muito, muito provavelmente é o que estaria acontecendo, ou está acontecendo no momento real, ao mesmo tempo em que o Camilo pensa isso. Vamos considerar aqui que o Camilo, ele tá tão dentro de uma lógica realista das coisas que ele poderia estar acertando. Ele poderia ter pegado o revólver para se defender, né? Mas não. Ele não desconfia, ele não acredita na própria realidade, ele não confia nele mesmo, ele não confia nos próprios pensamentos, na própria visão que ele tem da realidade. E mal ele imagina o quanto ele é supersticioso, acreditando que apenas afirmar que não acredita, né, rindo da Rita, já seria para ele uma prova de que ele não acredita em superstição. E esse trecho, a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. O narrador não quis dizer pra gente, claramente, que eles estavam descobertos. Mas nós, leitores, já sabemos que sim. E o Camilo, ele já poderia estar com clareza de que eles já estavam descobertos. Mas ele ainda estava desconfiado da própria realidade, né? Podia ser que Vilela conhecesse agora tudo, mas podia ser que não. É isso que passa na cabeça. Olha o discurso indireto livre. Vamos colocar aqui no nosso resumo. Ó, discurso indireto livre, tá? Eu acho que uma coisa que também é muito importante a gente colocar é justamente o discurso, o discurso indireto. É quando tem as falas dos personagens sendo direcionadas pelo narrador, né? Então, no discurso indireto, aqui a gente tem falas, poucas falas, vamos colocar assim, poucas falas entre os personagens, principalmente entre o Camilo e o Vilela. Então, o diálogo aqui, quando a gente tem o diálogo entre Camilo e a Rita, né, é como se o narrador estivesse colocando pra gente que esses dois personagens é que realmente tem proximidade, que tem um distanciamento entre o Camilo e o Vilela, embora eles fossem amigos de infância, né? Ou seja, eles não estavam conectados. No momento que o Camilo se conecta com a esposa do amigo, já não tem mais amizade. Pro Camilo foi muito fácil se distanciar do Vilela, né? Principalmente porque não queria ser descoberto, tá? Já completamos um pouco mais o nosso resumo aqui. Voltando pro texto. Camilo ia andando inquieto e nervoso. Então já começa aqui as descrições psicológicas do Camilo. Não relia o bilhete, mas as palavras estavam decoradas diante dos olhos, fixas. Ou então, o que era ainda pior, eram-lhe murmuradas ao ouvido com a própria voz de Vilela. Vem já à nossa casa, preciso falar-te sem demora. Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de mistério e ameaça. Vem já para quê? Era perto de 1h da tarde. Bom, então assim, o narrador aqui agora parece que ele cola no Vilela e traz a voz do Vilela. Então, assim, tá tão claro para nós que se essa aqui é a voz do Vilela dizendo essas coisas, é como se o próprio Vilela tivesse escrito, se o Vilela tivesse chamando mesmo o Camilo. Essa aqui é a realidade. Só que o Camilo estava tão tenso, né? A comoção crescia de minuto a minuto, e esse trecho é muito importante. Tanto imaginou o que se iria passar que chegou a crê-lo e vê-lo. Isso aqui, gente, é a definição perfeita do princípio da superstição, o princípio da crença. Ou seja, tanto imaginou alguma coisa que passou a acreditar naquilo. Então, ele começou a acreditar que aquilo que ele estava imaginando pudesse ser verdade. Ele mesmo estava dentro de uma lógica de realidade, mas ele estava desconfiado da própria imaginação dele. Enfim, aí a gente já estava pensando assim, será que era realmente imaginação? O narrador diz pra gente que o Camilo era 0 inexperiência e 0 intuição. Mas se aqui talvez ele estivesse tendo alguma intuição, ele não sabia nem como usar.
porque no fundo ele dizia que ele não acreditava, então ele não dava valor nem para isso. Positivamente tinha medo. Enfim, pensou em ir armado, logo depois ele rejeitava a ideia de ir armado, sentiu vergonha e tudo mais. E aí pegou um Tilbury, que era um carro comum naquela época, e foi andando em direção à casa do Vilela, né? Beleza, aí o cavalo passou lá pela Rua da Guarda Velha, né? O Tilbury teve que parar, a rua estava atravancada com uma carroça que caíra. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ao pé do Tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Bom, então aqui é como se ele tivesse retomado aquelas crenças que ele tinha no sobrenatural, no incerto, né? E olhou, viu as janelas fechadas quando todas as outras estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. É aquele momento que eu tinha comentado no início do nosso vídeo, né? Que as janelas das casas da rua estavam todas abertas, olhando, né? Pejadas, cheias de curiosos, olhando aquilo que aconteceu, aquele incidente. E eu acho essa frase seguinte aqui muito interessante, né? Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Então, o destino, eu entendo que a morada seria a casa da cartomante, tá? O destino é aquilo que a cartomante via nas cartas, o que poderia acontecer ou não. E o indiferente, aí vem a ironia machadiana, porque tanto faz o destino que a cartomante lesse. O que ia realmente acontecer era o que estava na realidade. Então aqui, pegando o que a cartomante leu para Rita, tanto faz. O destino é a vida real. Muito legal, né, gente? Bom, então, do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo. As velhas crenças, as superstições antigas. Ele estava morrendo de medo. E esse medo, digamos que tenha sido o gatilho para ele emergir de novo, né, nas camadas morais, ou seja, aquela formação moral que o Camilo tinha, era tudo no ensino da superstição, digamos assim, né? E tudo isso veio à tona. E ele desejou ardentemente entrar na casa da cartomante, né? Então a gente começa a ver aqui, ó, que o narrador, ele começa a mergulhar naquela sensação do Camilo. Então o narrador, ele praticamente cola no Camilo, ele descreve o Camilo, as sensações dele, o pensamento, aquilo que estava acontecendo, né? Então, e ele via as contorções do drama e tremia. Ele via, o narrador está dizendo para nós, o Camilo enxergava as coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer, ele enxergava o destino dele. A casa olhava para ele e ele olhava para a casa, e as pernas queriam descer e entrar. E a voz da mãe repetia ali uma porção de casos extraordinários. E a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava ali dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Que perdia ele se... O que ele poderia perder se ele entrasse na casa e consultasse a cartomante? Então ali ele estava zero confiante nele mesmo, ele via as coisas que estavam, ele via imaginariamente, né, como o narrador nos colocou, mas ele queria a opinião externa, porque ele não estava conseguindo acreditar na realidade que ele estava enxergando. O Camilo para na frente da casa da cartomante. Veio uma mulher, era cartomante, disse Camilo que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão por uma escada ainda pior que a primeira e ainda mais escura. Em cima havia uma salinha, mal alumiada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. Vejam como o narrador descreve a casa da cartomante, uma simplicidade muito grande. Aí talvez o argumento seja que tamanha pobreza, mais isso aumentava o prestígio, né, pelas coisas que a cartomante dizia, enfim, né.
A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as baralhava rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Então vejam que o narrador estava junto com Camilo naquele mesmo momento, colado no Camilo, assim, né? Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. É interessante porque tem alguns adjetivos aqui que são muito vagos. Não tem uma definição clara para gente. Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto, mais uma obviedade. Tanto que a cartomante estava observando Camilo, estava vendo como ele estava nervoso e talvez um olhar assustado, um semblante assustado. E ela sacou de cara, né? E ele ficou maravilhado com o gesto afirmativo e quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma coisa ou não. Então, como isso é vago, isso é extremamente vago. É a mesma história dos agudos ali, né? Olhos sonsos e agudos. Bom, então eu acho que a gente tem que perceber, né? O narrador, ele não nos deixa sem as pistas, né? Então, dizer que ela tem olhos grandes, sonsos e agudos, olhos sonsos é no sentido de que não entende nada. Então, esse narrador que está sabendo de tudo, ele consegue dizer que no olhar parece que essa cartomante não sabe muito das coisas. Logo ela dizer se lhe acontecerá alguma coisa ou não. Então ele está assustado e não tem certeza se vai acontecer ou não, mas isso é completamente vago. Isso, pelo estado como ele apareceu, qualquer pessoa que chegasse em estado de nervos, a cartomante poderia dizer a mesma coisa. Então não existe nada de especial e específico, não existe nada de único no que ela está dizendo para o Camilo, porque ela poderia dizer para qualquer pessoa, né? Quem está chegando daquele jeito pode dizer a mim e a ela, explicou vivamente ele. Então ele já entregou ali mais uma informação dada para a cartomante decifrar, né? Então a cartomante não sorriu, disse-lhe só que esperasse que ela fosse fazer lá toda que ia baralhar as cartas todas, né? Então as cartas dizem-me, né? E então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada, nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava. Falou-lhe da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. Então, com toda aquela experiência que a cartomante já tinha, ela simplesmente decifrou Camilo. E já tendo um repertório enorme de atendimentos, ela já sabia o que dizer, né? O que vai acontecer a ele e a ela? Então, bom, tem uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa não sabe de nada, fica calmo, porque aí o que acontece? Ela justamente dá a resposta, né, que o Camilo quer, né? A simplicidade na leitura das cartas, ou seja, é uma situação clichê e que a cartomante já tem um script, né, da solução perfeita. A cartomante já tem a solução de absolutamente tudo, já sabia exatamente o que o cliente deseja ouvir e ela tem condições de dizer isso, né? Ela praticamente dissolve ali toda a dúvida que o Camilo tá sentindo, garantindo que tá tudo bem. Então, é o contrário de todo o medo que o Camilo tá sentindo. Enfim, ela faz uma leitura do tempo presente. Ela não faz, eu pelo menos não percebo aqui que ela faz uma leitura do destino deles, né? Mas é necessário ter muita cautela, né? Fervem invejas e despeitos, enfim.
Mas o Camilo tá assim, ó, simplesmente em paz novamente. E aí que o preço da paz, ou melhor, a restituição da paz não tem preço. E vejam como ele dá valor ao atendimento da cartomante, a solução que a cartomante dá para o Camilo, que ele paga para ela muito mais do que o valor real da consulta, né? Ela pega umas uvas e começa a comer as uvas e aí ele enxerga a boca. E pelo que eu percebo, os dentes dela são muito bem feitos, muito direitinhos, né? Então, nessa ação, a mulher tinha um ar particular e o Camilo já estava com ansiedade de sair, né? Não sabia como perguntar o preço, mas ele estava reparando nessa mulher, e o narrador reparava nessa mulher. De novo aqui, né, gente, o discurso indireto livre, a gente não tem certeza quem é que tá dizendo isso, né? A mulher tinha um ar particular, mostrando 2 fileiras de dentes que desmentiam as unhas, que as unhas eram todas, né, meio mais ou menos assim. Então esse olhar é como se o próprio Camilo olhasse e tivesse uma percepção assim. Mas vamos lembrar que o narrador, ele tá imerso na realidade, ele sabe de tudo, né? E o Camilo, no caso, não sabe. Ou melhor, ele ignora aquilo que ele sabe, porque ele já estava enxergando a realidade, né? Enfim, ele pagou para ela bem mais, né? Camilo tirou uma nota de 10.000 réis. Os olhos da cartomante fuzilaram, o preço usual era 2.000 réis. Então, o sentimento de paz, assim, não tem preço. Ele valorizava aquilo acima de tudo, né? Em relação àquilo que ele tá, o medo que ele estava sentindo, né? E a cartomante foi lá e fechou com chave de ouro, né? Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem, ela gosta muito do senhor, sabe? Tipo, nossa, uma coisa tão clichê, assim, que olha, só não enxerga quem não quer. Mas a gente consegue entender que um personagem que tá envolvido numa trama muito imoral, ele pode estar, porque ele sabe que é imoral, e ele pode realmente estar sentindo muito medo e não enxergar as coisas, né, como elas são. Então tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto, o céu estava límpido e as caras joviais. Então a forma como ele enxergou e começou a enxergar as coisas mudou completamente, né? Então, em verdade, ela adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro, porque não adivinharia o resto. Então, vejam bem que ele acaba tentando desconfiar, ou ele estava começando a desconfiar da realidade, ou melhor, da declaração da consulta da cartomante, né? É como se ele quisesse ainda desconfiar daquilo, mas ele estava sendo resistente a essa desconfiança, né? O presente que se ignora vale o futuro. Não está enxergando o presente agora, o futuro vai mostrar o que realmente é, né? Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, né? E o mistério empolgava-o com as unhas de ferro, enfim. Mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação, vá, vá, ragazzo innamorato. E no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa. Tais eram os elementos recentes que formavam com os antigos uma fé nova e vivaz. Então é como se essa fé nova e trouxesse vida novamente ao rapaz, né? Ou seja, como se todas as coisas tivessem um significado, além daquilo que realmente era, além da, né, ou seja, o carro tá ali esperando, né? O Tilbury tá esperando, a rua continua ali, a cartomante é aquela mulher que a gente já vai descobrir realmente quem era aquela mulher, né? Qual era o papel dela nessa história. Bom, a verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Daí a pouco chegou a casa de Vilela. Então, assim, aqui acabou todo aquele momento lento da narrativa. E o desfecho da narrativa, gente, é muito rápido, né? Vocês devem saber. Então, o narrador já conseguiu ali, né, estender ao máximo aquele momento da narrativa. Então, ele
né, adiou o desfecho o máximo que pôde e agora ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai concluir essa história de uma maneira muito rápida. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou-o morto no chão. Então, uma narrativa que termina muito rápida e aqui, nesse desfecho de segundos, a gente tem vários, vários significados aqui, a gente decifra várias coisas aqui. Então, além de várias outras informações, umas observações que eu gostaria de fazer, eu estou chamando observações finais, ou enfim, observações importantes para a gente fazer, né? Retomando a questão do narrador onisciente, que nos conta de memória essa história. O narrador é heterodiegético, é aquele que não participa da narrativa, mas ele é onisciente, ele sabe tudo que acontece. E alguns pontos aqui, né? Por mais que os personagens se deixassem levar pela imaginação, o que prevalecia era a realidade dos fatos, né? Então, é aquela frase do indiferente destino, né? Não importa aquilo que se imagine, o que realmente acontecia era a realidade dos fatos, era isso que importava. E a cartomante, como uma charlatã, ou seja, ela realmente não estava lendo as cartas, ela não fazia leitura de cartas, né? Eu creio eu, que ela estivesse por fora de toda essa traição, que ela não soubesse, ela não sei se o Camilo falou que a amante era a Rita, se a Rita falou que a amante era o Camilo, né? Isso aí a gente não tem essas informações, mas eu acho que ela simplesmente não sabia, porque toda a consulta dela é simplesmente um script igual e irrepetível, né? Então, fez o que fazia certamente há muitos anos, que era enganar as pessoas dizendo o que elas queriam ouvir em troca de dinheiro, né? Então, ela dizia o que as pessoas queriam ouvir. E aí, eu coloquei aqui também, 2 planos de acontecimentos, né? Então, a gente tem aqui um plano da realidade, que é a dupla traição, a denúncia feita, a denúncia anônima, né? A tortura do Vilela sobre o Camilo, porque a certo ponto eu acredito que o Vilela já soubesse dessa traição. O próprio bilhete que o Vilela manda direto para o Camilo já é um bilhete torturante. A gente acompanha essa tortura sofrida pelo Camilo, né? O assassinato, enfim. A gente tem o plano da realidade, que são os fatos concretos, que o conto está nos passando, enfim. E o plano da ilusão, da imaginação, do misticismo, enfim. Todas as crenças místicas de ambos. E a figura da cartomante, que era uma charlatã, né? Então, os amantes, isso aqui é uma coisa que eu comentei com vocês, né? Que os amantes se encontravam na mesma rua onde morava a conterrânea de Rita. Mostra que aí que vem um ponto que eu acho muito interessante, né? Que não se deve confiar em ninguém. Então, assim, ninguém é plenamente confiável. Se até o amigo de infância pode trair, qualquer estranho pode trair, sabe? Se a conterrânea pode ter visto e reconhecido a Rita e o esposo e poderia ter contado para ele. Não, de repente, se ela contou para ele, mas, gente, fofocas, né? As coisas correm de uma maneira muito rápida. E alguém pode ter visto, a conterrânea da Rita pode ter visto e simplesmente, a comprovinciana pode ter visto e simplesmente passado essa fofoca, essa informação para outras pessoas até que se chegasse na verdade, né? Pode ser também que o próprio Vilela tenha descoberto alguma carta na casa dele, que a Rita tenha escondido de uma maneira muito errada, enfim. São muitas conjecturas aqui sobre o enredo e o desfecho, né? E a cartomante pode simbolizar essa confiança cega no inconfiável, no não comprovável, né? No que são meras crenças sem fundamento científico, que afastam o entendimento dos fatos reais, da realidade como ela é, o charlatanismo e a falsidade.
Então, são alguns detalhes importantes para a gente pensar aqui, né? E aqui, dentro do nosso resumo, a intertextualidade, que está bem marcada na frase do Hamlet, né? Recurso metalinguístico de colocar os locais, né, o tempo, marcar o tempo, a data, o ano e os locais por onde as pessoas passam, né, os personagens passaram. O triângulo amoroso, né? Então, a gente pode falar também nessa questão do triângulo amoroso, enfim, a gente pode retomar aqui a questão dos personagens, né? Então, a gente tem um herói, digamos assim, que é um herói completamente falho, né? Ou seja, ele é um herói corrompido. O Camilo, ele é o tipo de personagem anti-herói, assim. Ele é tudo que um herói verdadeiro, ou um herói romântico, digamos assim, não era, né? Então, falho, corrompido. E a gente tem aqui também a figura da mulher, né? A mulher também é um ser imoral. A mulher é uma pessoa, além de ser uma pessoa falha, né? Ela não tem nada de idealização. Nada de idealização. Ela é com todos os defeitos e as falhas morais que ela tem também. Então, não é a mulher perfeita como a mulher romântica. Eu acho isso muito importante a gente pontuar. Então, o tempo é psicológico, que é um tempo, vamos complementar aqui, dos personagens, né? Do pensamento, no tempo das ideias, as ações, a descrição aqui eu acho que também é muito importante a gente colocar. Então, descrições são objetivas, elas podem ser adjetivas, certo? Porém, elas são diretas, têm o objetivo de descrever conforme a realidade e não idealizando os personagens, tá? Discurso indireto livre, muitas vezes, né? Vou colocar aqui que muitas vezes esse discurso indireto livre aproxima o narrador, principalmente do Camilo, né? O discurso indireto, poucas falas no discurso indireto, o que denota pra gente maior proximidade entre o Camilo e a Rita, porque os diálogos que acontecem é muito mais entre os dois, né? E agora que tudo vira pensamento, né? Que existe diálogo também entre a Rita e a cartomante. Se a cartomante representa para nós a superstição, o misticismo, a ilusão, então, e o Camilo também dialoga, o Camilo fica sedento pelo encontro com essa mulher, com o que ela pode dizer para ele. Então é como se aqui a gente tivesse claramente o diálogo, a relação dessas duas personagens com a ilusão, com a superstição, por mais que o Camilo tentasse negar a superstição na vida dele. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo longo, mas isso é uma característica aqui do canal. Eu gosto de fazer análises de texto assim. Espero que vocês gostem também, espero que tenha ajudado vocês nos estudos de vocês. Deixa aqui nos comentários o que tu achou, se tu gosta desse formato de vídeo, o que tu achou dessa análise, se tu gosta de Machado de Assis, se tu gosta desse conto, se tu já leu esse conto, para que tu está estudando a cartomante, para qual trabalho, da escola, da faculdade, para uma aula que tu vai apresentar, enfim, fica à vontade para compartilhar aqui o que tu sente em relação às narrativas do Machado de Assis, compartilhar também esse vídeo com amigos e amigas que estejam estudando também o Machado de Assis, ou que gostam de uma análise literária. Curte o vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!